Bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É eu, Samuel Soares. Desde já quero te agradecer por aceitar este desafio de 1080 segundos. Para quem não te conhece, Samuel, quem é o Samuel? Bom dia, Alexandre. Antes de mais, obrigado por este convite. É sempre um desafio interessante. Quem eu sou? Ora, eu sou um ser humano que é determinado, procuro sempre a melhoria das minhas competências, a melhoria do meu caráter. Faço por ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom amigo, ser um bom empresário, ser um bom cidadão. Sempre com as limitações naturais das minhas imperfeições e do ser humano que sou. Sei que erro, sei que falho, procuro aprender com essas falhas e fazer melhor de seguida. Como é que nasce essa tua paixão pela área empresarial? É algo que começou bastante cedo. Eu acho que desde muito cedo, desde muito miúdo, que sou, desde que me conheço no fundo, desde que tenho consciência de enquanto sou como ser, sempre fui extremamente determinado e empreendedor. Em coisas básicas, posso-te dizer que, por exemplo, eu tenho mais dois irmãos, tenho uma irmã que é mais velha do que eu 4 anos, tenho um irmão que é mais novo do que eu 4 anos, que é o meu sócio, e eu desde muito pequeno que procurei descobrir formas de amealhar dinheiro para mais tarde comprar algo que desejasse. Os meus irmãos amealhavam fazendo o que lhes davam de prenda, eles amealhavam, isso não me chegava para mim. Eu tinha que encontrar algumas atividades extra como forma de gerar algum rendimento extra. E por isso eu penso que começou aí. E depois foi escalando. Ainda te lembras do teu primeiro negócio? O meu primeiro negócio, que se possa chamar negócio, eu acho que foi a comercialização de jogos gravados em cassete no tempo do Spectrum. Na altura havia uma lacuna na legislação portuguesa e a cópia de jogos era algo muito comum. Então eu investi num gravador de deck duplo, de cassetes, e fazia reprodução dessas cassetes que distribuía a amigos, conhecidos, primos, familiares, vizinhos. Eu penso que este foi o primeiro negócio que se pode chamar de negócio. Eu teria na altura 13 anos, penso eu. Se não me falha a memória, foi no 7º ano, 7º, 8º, por isso eu teria de 13, 14 anos. Eu penso que das primeiras atividades que fiz, acho que esta foi aquela que realmente se pode chamar o primeiro negócio. Que depois foi escalando no tempo. Mas fazias essas cópias e vendias ou apenas facultavas aos teus amigos? Vendia. Já tinhas essa cultura de negócio muito sim. cedo, com 13 anos. Corretíssimo. É aí que nasce. A vertente de negócio, não tanto a vertente de empreendedorismo, reconheço que começou mais cedo. A vertente de fazer dinheiro com comércio, sim, é aqui que ela nasce. Como é que os teus pais viam isso, com essa idade? Tens uma noção? Eu sempre fui muito de... É aquela ideia que eu tenho e é por ali que eu vou. Eu não pensava muito no que é que os outros pensavam sobre isso, para ser sincero. Hoje, olhando um bocado para trás, é curiosa a pergunta que me fazes e deixa-me a pensar de alguma forma realmente como é que será que eles liam isso nessa altura. Eu não pensava nisso. Eu era muito focado no que é que queria, extremamente focado e determinado no que queria e algo do estilo, eu definia uma linha, definia um caminho, definia uma meta, eu estou aqui, eu quero ir para ali e eu ia com toda a minha força, com toda a minha garra, com toda a minha determinação. Eu não pensava muito o que é que os outros pensavam sobre aquilo que eu queria fazer. Com essa idade já tinhas uma ideia muito do que é que querias fazer no futuro? E se algum dia já te passava pela cabeça chegar onde chegaste? Não fazia a mínima ideia de chegar aonde estou hoje, não imaginava. Agora, se há uma coisa que me identifica, é que eu sempre soube o que queria.
sempre soube o que queria. Eu era a primeira profissão que me recordo que eu desejava era ser engenheiro agrónomo. Penso que por influência de acompanhar o meu avô materno, que cultivava um campo, basicamente estamos a falar de cultivo de sustento da família, pouco mais, ele na altura já estava reformado e fazia aquilo. Eu acompanhava-o muito e adorava aquelas tarefas, adorava estar lá a ajudá-lo naquela atividade. Então queria ser engenheiro agrónomo. Depois descobri a eletrónica. Comecei a fazer pequenas reparações de rádios, gravadores, giradiscos e similares, por carolice. Comprava revistas de eletrónica, soldava os transistores, as resistências, as pistas, circuito integrado, ganhei paixão por aquilo e então mudei. Queria ser engenheiro eletrotécnico, porque me apaixonei por aquilo. Depois, mais tarde, desenvolvi de forma muito forte o gosto pela mecânica auto. Eu recordo-me que entre o 7º e o 9º ano eu li, juntamente com um amigo, tudo que era livros sobre mecânica e auto e sobre motores de combustão da escola secundária onde estávamos e muitos livros requisitados na Biblioteca Municipal do Porto, no Jardim de São Lázaro. Era uma paixão o mundo automóvel, o mundo da mecânica. E então nessa altura acabei por querer ir para Engenharia Mecânica. Fiz técnico oficinal no Infante Henrique, a melhor escola na altura para cursos técnico-oficinais da área da mecânica. Ingressei no ISEP e depois, mais tarde, uma antiga paixão também, que era a informática, acabou por se revelar ser aquilo em que eu me iria dedicar mais tarde. Como é que nasce essa área da informática? A área da informática nasce mais ou menos na mesma altura que os primeiros negócios começam a nascer propriamente ditos. Eu no verão do 6º para o 7º ano, já não me recordo em que ano é, com exatidão, fui visitar um amigo do 6º ano, do 5º e do 6º, que nos convidou para ir lá à casa dele, nas férias de verão. Quando eu e os outros amigos chegámos à casa dele, o que é que ele tinha lá? Um Spectrum 128K. Era um Spectrum 48K. E eu fiquei fascinado, completamente fascinado com o Spectrum. Fiquei vidrado. A primeira coisa que me veio à mente foi: eu tenho que ter um equipamento destes. Eu tenho que ter um Spectrum. Eu quero um Spectrum. Não sei como, mas eu quero ter um Spectrum. E é aí que eu tenho, pela primeira vez, o contacto com a microinformática, que explode nessa altura, nomeadamente meados de 80, sim, 87, 88, penso eu, é que explode a microinformática em Portugal. Ok, eu regressei a casa e aquilo não me saía da cabeça. Eu quero um Spectrum. Na altura era um equipamento que custava o equivalente a um ordenado da classe trabalhadora. Tendo eu mais 2 irmãos, percebi rapidamente, e eu tinha 12 anos na altura tinha 12 anos de idade, eu percebi rapidamente que não seria uma opção viável pedir aos meus pais o esforço de me darem uma prenda no valor de um ordenado. Agora, como nunca fui de desistir sobre aquilo que eu quero, eu disse assim: ok, por aí não dá, mas eu tenho que encontrar outra solução. Como é que é possível eu amealhar este montante todo de dinheiro, que era superior a qualquer montante de dinheiro que eu já tinha amealhado na altura? Como é que é possível eu conseguir amealhar isto em tempo útil? Porque obviamente também não me interessava amealhar dinheiro em 5 ou 6 anos, quer dizer, tinha que ser algo mais rápido. E a determinada altura lembro-me de uma ideia que foi: ok, vou trabalhar nas férias da escola. Vou convencer os meus pais a me deixarem trabalhar nas férias da escola para conseguir amealhar o montante necessário para poder comprar eu um Spectrum e assim já não peso enquanto pedido, enquanto pai, mãe, deem-me isto. Bem, foi uma batalha, porque tive que convencer os meus pais a me deixarem trabalhar na escola. A deixarem trabalhar no período de férias da escola.
As coisas não começaram bem. Eu mudei de escola. Eu mudei da escola aqui em Rio Tinto para o Oliveira Martins. E ao mudar de escola fui parar uma turma que não era propriamente dito pacífica. Eu começo o período com 7 negativas. Na minha estratégia de marketing de convencer os meus pais a me deixarem trabalhar nas férias da escola, não funcionou a favor. Primeiro tive que ter boas notas até os conseguir convencer. A minha determinação sempre alta, eu passei de 7 negativas no primeiro período para 3 negativas no segundo período, já tinha 2 4 no segundo período e o resto, me falha a memória, 3. Terminei o ano com 2 5, 4 4 e só tive 2 negativas porque eu fiz um X nas disciplinas. Disse, eu para estas não me vou esforçar. Desliguei a ficha naquelas 2, vou-me concentrar nas outras todas. Passei de ano. Passei de ano e consegui convencer os meus pais a me deixarem trabalhar nas férias da escola para amealhar, para poder comprar o espectro. Lá os convenci. Fase 2. Encontrar um local para poder ir trabalhar nas férias. Convenci o meu pai a me ajudar a encontrar um local para ir trabalhar. E o meu pai, muito inteligentemente, arranjou um trabalho como aprendiz de mecânica auto na empresa onde ele trabalhava. Ele era administrativo e na empresa onde ele trabalhava conseguiu-me arranjar lá trabalho. Bem, foi uma experiência das experiências mais enriquecedoras a nível profissional que eu tive, porque tive pela primeira vez contacto com o mundo de trabalho. Com 13 anos, na altura já tinha 13 anos, e tive o primeiro contacto com o mundo de trabalho. Trabalhei as férias todas, as férias de verão trabalhei. Penso que gozei 2 a 3 semanas, que foi o período de férias que o meu pai tinha para gozar. Nessa altura gozei férias. Mas trabalhei até dia 14 ou até dia 15 de setembro, pré-entrada de aulas. Aprendi muito, obviamente. Do ponto de vista físico, foi um bocadinho duro. Eu chegava à casa e ia aterrado, cansado, porque era o dia todo de pé. É uma atividade que tem uma componente física bastante grande para um miúdo, uma criança de 13 anos. Mas foi muito bom, foi muito positivo, eu aprendi imenso. Eu não posso deixar de colocar uma questão nessa tua passagem pela área laboral com 13 anos comparada com hoje em dia, porque nós temos filhos e faz-se muito aquele cuidado dos miúdos não trabalharem até os 16, 18 anos, por aí fora. Como é que tu vês isso comparado com há uns anos atrás? Ok, se estamos a falar de trabalho infantil, eu sou 100% contra. Trabalho infantil puro e duro, eu sou 100% contra. Considero que é extremamente valioso e enriquecedor que seja um mês nas férias. As crianças têm, e penso que a partir dos 13, 14 anos, tomarem um contacto, terem uma primeira experiência. É aí que eu estou a falar. Terem uma primeira experiência. Eu acho extremamente, honestamente, eu acho extremamente positivo. Eu acho que é brutalmente enriquecedor. Nem que seja um mês e meio, 2 meses. Eu trabalhei todas as minhas férias da escola desde aí então. Desde o 7º ano, do 7º para o 8º até o 12º, todos os períodos de férias de verão, eu trabalhei. Não deixei de ser uma criança feliz e alegre e realizada. Não deixei de brincar com os meus colegas, com os meus amigos. Não deixei de crescer. Não me limitou em nada. Reconheço que antes, pelo contrário, enriqueceu-me. Deu-me uma capacidade, deu-me uma maturidade que muitos dos meus colegas só anos mais tarde é que adquiriram. E eu consegui ter acesso a ela muito mais cedo. É baseado nessa questão porquê? Porque eu também com 15 anos comecei a trabalhar nas férias. E os meus objetivos de trabalhar nas férias era porque eu queria, não porque a minha mãe queria. Mas também era sempre com o objetivo de amealhar dinheiro para alguma coisa. E daí a minha pergunta em relação aos dias 2, porquê? Porque nós temos muito tendência a resguardar os nossos filhos, quando chegar à altura de trabalhar, vais trabalhar aos 18, aos 21, aos 23, aos 24, ou seja o que for. E acho que essa experiência, muitas vezes, de nós transportarmos os nossos filhos connosco de vez em quando para o trabalho, para eles terem uma noção do que é trabalhar e do que é lazer, deles ter esse contacto inicial, acho que é bastante clarividente para essas crianças no futuro que as coisas não nascem do céu ou não se planta no chão e nós vamos colher sem fazer nada.
E é dentro dessa observação que eu gostaria de perceber a tua opinião. Concordo e defendo que, sempre que possível, e num ambiente controlado, eu penso que a partir dos 14 anos, a expor os nossos filhos àquilo que um dia mais tarde será a sua experiência de vida profissional, um primeiro contacto com um trabalho, eu considero que é enriquecedor. Se calhar não tanto como eu fiz, se calhar não tanto trabalhar as férias quase todas ou praticamente todas, mas um mês que seja, perceberem o que é um percurso profissional, perceber o que é uma atividade profissional. Primeiro é enriquecedor porque eles aprendem, segundo tomam contato com uma realidade de trabalho. Agora, também defendo que não devem ser obrigados. Sim, completamente. Porque eu, se o fiz, filo porque quis. E acho que os meus pais me deram uma experiência, a maior herança e a melhor herança que os meus pais me deram foi precisamente sempre me apoiarem quando eu dizia: pai, mãe, quero fazer isto, pai, mãe, quero ir para ali. Quer em termos escolares, académicos, profissionais, sempre me apoiaram. No fundo, eles sempre deram proteção às minhas escolhas. Eu recordo, eu falei várias vezes, falava muito com o meu pai: oh, pai, quero ser engenheiro agrónomo. Pronto, filho, tudo bem, quando chegar à altura vamos escolher a escola que é mais adequada para essa área. Depois quando mudei para a eletrotecnia, pronto, vamos escolher a escola. Depois quando mudei para a mecânica, peraí, filho, mas mecânica, tu estás na Oliveira Martins, que é a melhor escola para a informática, que foi para essa a razão pela qual eu fui lá, mas depois mudei de ideias. Se queres ir para a mecânica, a tua melhor escola é o Infante Henrique. Pronto, vais para o Infante Henrique, eu estou cá, estou aqui ao teu lado, estou cá para te apoiar. E sempre me apoiaram e deram-me uma lição de valor incalculável. Quando, no final do período de trabalho, nos sentámos à mesa, no final de uma refeição, recordo quase como se fosse hoje, o meu pai ausenta-se no final da refeição, durante um curto período de tempo, e regressa de novo com um envelope na mão. E chega à minha beira e diz assim: filho, isto que está aqui é fruto do teu suor e do teu trabalho, eu e a tua mãe não queremos dinheiro nenhum daqui, é teu, pega. E disse-me uma coisa brutal: agora, gere, não me peças mais. Quais foram os principais valores que os teus pais te passaram? Muitos. Eu sou muito grato aos meus pais, muito grato aos meus pais e à família, que também me incutiu valores de caráter, mas eu penso que a honestidade, a franqueza, ser amigo das pessoas, o dar sem pedir em troca, o fazer o bem sem estar à espera de nada, o fazer o que é correto fazer, mesmo quando ninguém está a olhar, acho que foram das maiores riquezas de caráter que os meus pais me deram. Se tivesses que arranjar uma palavra para o teu pai, qual seria? Exemplo. E para a tua mãe? Amor. Algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Sim, várias vezes. E qual é para ti? Eu considero que o nosso sentido e o nosso propósito aqui na vida passa muito por deixar melhor tudo aquilo em que nós tocamos. Sejam o acompanhamento dos nossos filhos, seja ajudar a desenvolver e a melhorar aquilo que são os nossos amigos, seja ajudar a que todos os nossos colaboradores sejam melhores pessoas, com melhores valores, mais caráter, mais competências, ajudar a que todas as pessoas, sejam fornecedores, sejam clientes com quais nós interagirmos, ajudem a que esta sociedade seja um pouco melhor do que ela é. Quando nasceu o teu projeto Sunseed, como é que foi o esboço inicial até agora? Nasceu sem esboço, nasceu por carolice, nasceu por um grande gosto pela informática, por uma paixão brutal por tudo o que é informática, uma admiração, e nasce por carolice. Começa por eu começar por ajudar algumas pessoas com recomendações, com aconselhamentos. Não poderia chamar ainda na altura consultoria, hoje fazemos consultoria, mas na altura era uma recomendação, era um aconselhamento, e que nasce por aí. A que determinada altura eu somo 2 mais 2, eu digo assim: eu adoro fazer isto, mas porquê é que eu não hei de ganhar algum dinheiro com isto?
já que eu faço isto e que gosto tanto, porque é que eu não hei de ganhar algum dinheiro? Então juntei estas duas componentes e arranca o processo Samsys, arranca na altura com uma atividade minha em pós-laboral. Na altura trabalhava por conta de outra, estudava no ISEP, e é quando arranca aquilo que um dia mais tarde veio a ser o projeto Samsys. Consegui, pela paixão, influenciar positivamente o meu irmão, que me começou a ajudar a partir de determinada altura. Isto nasce tudo no nosso quarto. Nós tínhamos na altura um quarto bastante grande, bastante espaçoso, 2 camas, solteiro, 2 guarda-fatos, 2 cômodas, 4 mesinhas de cabeceira, aquela história toda clássica. E a que determinada altura eu converso com o Rubem assim: mano, nós precisamos arranjar espaço para isto, temos que remodelar o nosso quarto. Que dizes a gente arranjar um beliche, metermos a roupa toda no guarda-fatos, só termos uma cômoda, uma mesinha de cabeceira cada uma, o que é que dizes? Muito bem, tal. O meu irmão sempre alinhou muito comigo, sempre me apoiou muito. E assim o fizemos. Reduzimos o quarto de móveis a metade, arranjámos um beliche que encostamos a um canto, conseguimos compactar tudo, a RJ, zip, metemos a roupa essencial, conseguimos meter num guarda-fatos só. E então metade do quarto foi transformado em escritório e banca técnica de trabalho. E é assim que isto arranca, e depois vai crescendo, até que em finais de 96 e início de 97 há um forte impulso meu de profissionalizar aquilo que era algo que eu fazia em nome individual, como empresário em nome individual, e quis montar uma sociedade para dar credibilidade, para dar confiança a todos aqueles que trabalhavam connosco na altura. E que já eram quantas pessoas? A nível do projeto era eu e o meu irmão. A nível do projeto era eu e o meu irmão. É part-time, o meu irmão era estudante. Eu trabalhava por conta de outra, era à noite, aos sábados, aos domingos, aos feriados, que fazia isto. E a determinada altura depois associei-me a uma pessoa que começou por ser meu sócio. O meu irmão era menor de idade e foi com ele que eu arranquei com a sociedade, mas que depois, um tempo mais tarde, percebi que, embora sendo amigos e ainda hoje nos damos bem, ainda hoje continuamos a conversar, mas há coisas que ou estão no mesmo nível de endereçamento e de entrega e de velocidade, ou as coisas não funcionam. E mais tarde eu comprei as cotas a esse meu sócio e dei-as ao Rubem. Mas é assim que as coisas nascem. Em setembro, outubro de 97, tu quando entraste tem um espaço ao lado de 60 metros quadrados. É aí que abrimos portas ao mercado, como empresa de porta aberta ao mercado, e que depois rapidamente o espaço ficou curto, tivemos que fazer uma operação de leasing deste espaço, que está pago, é nosso, e agora estamos a preparar para dar o salto para um outro espaço, porque este não chega. Atualmente quantas pessoas trabalham contigo? 40 pessoas. Somos uma equipa de 40 pessoas. Como pode-se fazer as contas, a empresa faz 19 anos no dia 26 de junho. Faz 19 anos de existência no dia 26 de junho e estamos agora a preparar para ir para um espaço de 714 metros quadrados. Uma coisa enorme. Sim, 2 pisos, uma coisa condigna para aquilo que nós somos enquanto equipa, e que eu muito almejo e desejo e quero dar boas condições de trabalho em termos de espaço à equipa que aqui está, porque neste momento, em termos de espaço, não estamos a conseguir dar boas condições de trabalho. Nós estamos num espaço acanhado demais para aquilo que somos enquanto equipa e para aquilo que nós fazemos no mercado. Isso é a visão do empreendedor e projeção. Tem que ser. Para quem não sabe o que é a Samsys, o que é a Samsys? A Samsys é uma empresa de consultoria informática. De uma forma o mais simplicista possível, ou o mais grosseiro possível, nós procuramos ajudar as empresas a crescer. E isto, embora seja extremamente abrangente, como é que nós o pretendemos fazer? O propósito mãe é ajudar as empresas a crescer. Mas como? Como é que nós podemos ajudar as empresas a crescer? Usando todo o conhecimento que nós temos, usando todo o know-how acumulado nestes anos todos de trabalho e colocá-lo ao benefício das empresas. Como é que nós operacionalizamos isto? Nós especializamos em 3 grandes áreas de atuação. A área de engenharia de sistemas, e a área de engenharia de sistemas, vamos entender engenharia de sistemas, tudo o que é infraestrutura informática. Estamos a falar de redes, estamos a falar de servidores, estamos a falar de microinformática, de printing,
de sistemas de controle de acesso, controle de ponto, controle de acessibilidade, videovigilância, os softwares de exploração desta infraestrutura, os Windows, os Office, os Microsoft Exchange, os SQL Servers, os SharePoints, tudo que é infraestrutura, as ferramentas de produtividade, os Adobes, os AutoCADs, os Office, tudo isso, as soluções de proteção de segurança, os antivírus, as firewalls, toda esta componente. Fazemos desenho, estudo, implementação, assistência, manutenção, e este é um dos pilares. E aqui o mercado reconhece-nos como, a Microsoft reconhece-nos como parceiro Gold, que é a referência máxima que tu pode ser em termos de certificação e provas dadas no mercado. A HP como Silver Partner, a Dell, a Panda como Premium, a Storage como Elite Partner. Temos uma série de reconhecimentos do trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes anos. Depois, o segundo vetor, como é que nós aqui conseguimos ajudar as empresas? Simples, levando-lhes soluções mais eficientes, que lhes permitam fazer mais com menos. E quando eu digo mais é executar mais trabalho com menos recursos humanos, executar mais tarefas com menos aplicações, com menos hardware, com um hardware mais eficiente, com tecnologias mais eficientes, com soluções de mobilidade para as suas equipas. Toda uma panóplia de soluções. O segundo vetor, a segunda área onde nós nos especializamos e ajudamos as empresas é na área da consultoria de software de gestão. Perceber como é que a empresa funciona, perceber o fluxo, perceber no fundo o fluxograma operacional, como é que tudo funciona na empresa. Onde é que começa? Por onde é que vai? Onde é que rola? Onde é que acaba? Onde é que termina? Tem que vir atrás, tem que vir à frente. No fundo, perceber como é que a empresa funciona e depois colocar uma solução de gestão que apoie a empresa em todo o processo, para facilitar a tomada de decisão, para ter rácios, indicadores de alerta. Cuidado, cuidado, cuidado aqui, cuidado aqui, cuidado aqui. Isto está no vermelho. Alguém tem que agir, alguém tem que fazer alguma coisa. Esta encomenda não chegou, já devia ter chegado. Cuidado, as vendas estão a cair. Faça o período ao molde, temos aqui uma queda de 20%. O que é que se passa? Olha, este comercial tem aqui 3 propostas que já devia ter concretizado e não estão concretizadas. Cuidado, temos aqui 10 clientes que não são contactados há mais de 60 dias. O que é que se passa? Os comerciais não estão a atuar? Eu estou a fazer o acompanhamento. Estou só a falar aqui de alguns highlights do dia. Tínhamos tema para falar o dia todo. Nesta matéria, como é que o mercado nos vê? Nós representamos ao mais alto nível duas das maiores software houses a trabalhar nacionalmente nesta área, nomeadamente a SAS e o PHC. A SAS somos parceiros desde 99, o PHC somos parceiros desde 2007. Representamos ao mais alto nível. A SAS reconhece-nos como Business Partner Prime, a PHC reconhece-nos como Enterprise Partner. Temos também para nichos de mercado, somos parceiros XD, reconhecidos como centro de competências. E estas são as grandes frentes de atuação na área de consultoria e software de gestão. Depois, ainda temos um terceiro pilar, um terceiro eixo de atuação, que é a área da comunicação e desenvolvimento. O que é isto para nós, a área da comunicação e desenvolvimento? É tudo o que implica comunicação de marca. Dá-te a conhecer ao mercado. Inclui desde imagem corporativa, estacionário, desde site, desde mail marketing, desde video marketing, desde desenhar-te um plano de comunicação específico para a tua necessidade. Quem é o teu cliente-alvo? Qual é o cliente que tu procuras? Que tipo de cliente é que tu procuras? O meu cliente tem este perfil. Ok, então para esse perfil a melhor maneira para chegarmos lá e para comunicarmos e para nos darmos a conhecer é por estes canais. Vamos montar aqui uma estratégia, vamos apostar X neste canal, X neste, X neste, X neste. E vamos arrancar com esta estratégia. E depois vamos afinar a estratégia, 3 em 3 meses vamos afinar. Vamos medindo ao longo dos meses. Todos os meses medimos e 3 em 3 meses fazemos um ajuste. Olha, aqui não está a funcionar, temos que mudar qualquer coisa. Aqui está a dar, até é bom que faças um reforço de investimento aqui. Isto está a dar bons resultados, está a vir bastantes leads, está a vir bastantes contactos. Pronto, exemplos. Não tinha como ideia de estar a desenvolver muito isto. Tinha aqui pano para mangas, mas é nestas 3 áreas que nós procuramos ajudar as empresas a arranjarem mais clientes, arranjarem mais negócios, serem mais eficientes na sua parte operacional, pouparem dinheiro na sua parte operacional
terem alertas a tempo e horas para poder corrigir o rumo do que é que pode não estar bem. E é desta forma que nós queremos ajudar todas as PMEs portuguesas a serem mais rentáveis, fazerem mais dinheiro, gerarem mais postos de trabalho, ajudarem a economia, ajudarem o país, ajudarem a sociedade. É isto que nós pretendemos fazer. Com esta panóplia enorme de serviços, o vosso trabalho é elaborado só a nível nacional ou internacional? Nós temos uma presença nacional de Bragança a Faro, sim, por uma questão de legado, a grande concentração dos nossos parceiros estão no grande distrito do Porto. Agora temos parceiros, temos clientes espalhados por todo o país, temos uma delegação, temos uma filial em Lisboa, porque temos cada vez mais clientes a sul do país, a sul da nossa posição de sede, e trabalhos internacionais temos feito pontualmente. Estamos a trabalhar para iniciar o desenho de uma estratégia de aumentar os trabalhos internacionais. Penso que devemos até fazer uma candidatura ainda neste semestre, fazer uma candidatura de internacionalização para começar a aumentar os passos. Já fizemos alguns trabalhos, Espanha, Oslo, Angola, Timor, e estes são os que me vêm já à cabeça, pontuais, não é nada de expressivo em termos do peso global da empresa, e sim, queremos dar mais passos neste trabalho. Reconhecemos que ainda temos um caminho longo para fazer, porque temos pouca experiência. A nível do mercado nacional, arrisco a dizer que dificilmente há algum projeto que nos meta medo, não é? Porque temos um arcabouço e muitos anos de experiência e pessoas muito experiências aqui na equipa. A nível internacional, estamos verdes. Estamos a dar os primeiros passos. Vão aparecendo alguns trabalhos pontuais. Nós vamos respondendo, temos conseguido ganhar alguns projetos, queremos ganhar mais experiência. Basicamente é assim, nós continuamos a acreditar no mercado nacional, nós continuamos a acreditar nas empresas portuguesas, nós acreditamos que conseguimos dar uma ajuda muito grande às empresas portuguesas a crescerem, a exportarem, a irem lá para fora, ajudá-las nisso, e temos ajudado imensas. E também faz parte do nosso propósito diversificar um pouco mais o nosso mercado, ir para além de fronteiras, sim. Porque o mercado está cada vez mais global. Cada vez mais. Ao longo destes anos, Samuel, qual foi a pessoa que passou pela tua vida que mais te ensinou e o quê? É uma pergunta extremamente desafiante. Se me pergunto, eu nunca pensei nisso em termos de posições. Se me perguntares quem e quantas pessoas, eu posso enumerar por ordem cronológica imensas. Começo, obviamente, pelos meus pais, que são as pessoas que mais marcaram o meu coração no que diz respeito a me ensinar aquilo que eu sou hoje enquanto ser humano. Devo-lhes a eles uma herança muito superior à herança genética, porque há uma coisa brutal que os meus pais me ensinaram, que foi o amor incondicional. E eu considero que os meus pais me terem ensinado por ações o que é o amor incondicional foi super determinante naquilo que eu sou hoje enquanto ser humano e aquilo que eu procuro ser para com a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos, os meus primos, os meus amigos, os meus colaboradores, que é tu erraste, mas eu continuo aqui ao teu lado. É lógico que se tu não quiseres ver que erraste, eu estou limitado em te poder ajudar. Mas se tu tiveres a humildade e a elasticidade de perceberes que erraste, eu estou cá para te ajudar, estou cá para te continuar a apoiar e a suportar. Se não quiseres ajuda é difícil, mas eu penso que esta foi uma qualidade determinante. Os meus pais, por mais asneiras que eu fizesse, e eu posso dizer que eu fiz muitas asneiras, eu tenho consciência que pus muitos cabelos brancos aos meus pais. Os meus dois irmãos, a minha irmã, muito calminha, muito menina, muito direitinha, vai da book, vai das regras. O meu irmão muito calmo, muito pacato, não me chateia, nem sei estar aqui quieto que eu estou bem, se me derem chatear estou porreiro. E eu sempre fui a pessoa que, dos meus dois irmãos, sempre fui mais agitado, mais ativo e fiz muitas asneiras. Tenho muito que fazer aos meus pais.
E eles sempre tiveram lá para apoiar, sempre me repreenderam. Repara, amor incondicional não significa ausência de disciplina, ausência de rigor, ausência de repreensão. Os meus pais sempre me repreenderam e sempre me disseram o que tinham que dizer. E chegaram a usar castigos físicos. Eu cheguei a levar algumas palmadas. E eu sei que muitos psicólogos hoje dizem que isto não deve acontecer, não pode acontecer. Eu dificilmente o faço com os meus filhos. Às vezes quando faço uma coisa de brincadeira, uma palmadinha, uma sapatada só para marcar uma posição, não é para alijar. Mas eu acho que na altura foi necessário de alguma forma. Mas pessoas que me marcaram, regressar à pergunta que eu como gosto muito de falar, tendo a desviar-me, regressar à pergunta, pessoas que me marcaram, os meus pais. A seguir aos meus pais, a pessoa que mais marcou nitidamente foi o meu avô materno. Aprendi imenso com o meu avô materno. Eu primei muito tempo com o meu avô materno a trabalhar. Eu adorava ir para a beira do meu avô materno, que ficava pai, a pé, a andar com calma, ficava tipo 10 minutos da casa dos meus pais, 10, 15 minutos a andar nas calmas. Eu punha-me lá normalmente tipo em menos de 5 minutos, porque eu ia mesmo a correr a todo o gás de casa da minha mãe, de casa dos meus pais até a casa do meu avô. E porquê que eu gostava imenso de ir para a casa do meu avô? Porque eu sabia que era garantido que quando chegasse junto do meu avô eu tinha tarefas para fazer. Eu chegava ao beira dele e dizia assim: avô, o que é que vamos fazer hoje? O que é que tens aí para fazer? Olha, hoje vamos ajeitar o telhado. Olha, hoje vamos ajeitar a garagem. Olha, hoje vamos cavar o campo que temos que plantar batatas. Ou vamos podar a vinha. Ou vamos tratar das coelheiras, de ajeitar o sítio dos coelhos, não sei o quê. Era garantido que eu tinha lá qualquer tipo de atividade, fosse ela qual fosse. E eu adorava isso, eu adorava estar ativo, eu adorava estar a mexer. Não tinha a mínima pachorra para estar sentado em casa. Aliás, se alguém me quisesse ver frustrado e quase em estado de ansiedade crítica, era fecharem-me em casa e não me deixarem sair de casa. Era horrível para mim. Eu tinha que estar ativo, eu tinha que estar a mexer. Por isso, como primei muito com o meu avô, aprendi muito. Foi uma pessoa que me marcou imenso. De seguida, escola. Tive alguns professores que me marcaram imenso. Professores que me puseram a pensar. Professores que souberam retirar de mim o melhor. Professores que me souberam desafiar. Que me souberam levar a eu dar o melhor de mim. E me marcaram. Alguns professores que marcaram. E agradeço-lhes muito, sou muito grato por isso. Depois, a nível profissional, o meu primeiro patrão, hoje meu amigo, hoje meu cliente, já de longa data, marcou-me imenso. Muito. Muito, porque foi a primeira experiência sem ser trabalhar em férias. Marcou muito. Uma pessoa com um caráter muito sui generis, uma pessoa com um empreendedor nato, um indivíduo com uma garra, com uma determinação brutal, veio do nada, do zero, hoje tem um império empresarial, uma pessoa que ainda hoje, com tudo o que ele tem de bom e com os defeitos que eu sei que ele tem, continua a ser uma pessoa de referência para mim e que me marcou muito, ensinou-me muito do mundo empresarial, aprendi imenso do mundo empresarial com ele, sou-lhe muito grato. Nessa experiência de trabalho que eu trabalhei lá há 6 anos, tive a possibilidade de tomar contacto com outros empresários e outros empresários também me marcaram e ajudaram-me a aprender. Com esta pessoa do mundo do trabalho eu aprendi coisas muito interessantes, valores que ainda hoje defendo, que ainda hoje pratico e, como tudo na vida, nós podemos aprender pelos bons exemplos e podemos aprender pelos exemplos menos bons. Também aprendi coisas com esta pessoa de eu não vou fazer assim, eu vou fazer de uma maneira diferente. Porque não identifico aquela forma e considero que há uma maneira melhor de fazer as coisas. E sou muito grato a estas pessoas. Depois, poderia adicionar o meu irmão, se calhar teria que puxar a fita atrás. Cronologicamente teria que puxar a fita atrás, porque, sem sombra de dúvida, foi a pessoa que mais me apoiou, foi a primeira pessoa a me apoiar desde o dia 0, desde o dia -1, foi a pessoa que sempre me apoiou, sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado. Nunca pôs reservas, enquanto que os meus pais, enquanto que família, enquanto que amigos, punham-me reservas. Ei, tu tens a certeza, vê lá, mas isso vai dar, mas isso vai funcionar, é pá, tu não sabes o que é que vais meter, tu não sabes o que é os negócios, é pá, a responsabilidade, e depois se corre mal, aquele tipo de discurso. Deita lá.
os meus pais com o receio natural, não era o discurso do deita abaixo, era o discurso do receio, do medo, do desconhecido. O meu irmão sempre esteve ao meu lado, sempre. Ruben, o que é que dizes? Fazemos assim, sempre ali ao meu lado, sempre a apoiar. Não é o calha que eu, quando compro as ações ao meu antigo sócio, eu não as vendo ao meu irmão, eu dou-lhe as ações. Eu peguei nos 30% do meu antigo sócio e disse: mano, pega, é teu, agora ajuda-me a levar o barco, que eu sozinho não consigo levar isto. Ajuda-me a levar o barco. E tem sido uma das pessoas que também me tem marcado muito, porque tem estado sempre aqui, sempre abraçou este projeto como sendo dele. Sempre abraçou este projeto como sendo dele, mesmo antes de ser sócio, sempre abraçou este projeto como sendo dele. E é uma pessoa que tem crescido muito. Durante muitos anos eu estou consciente de que eu definia os caminhos e o meu irmão era um wingman do melhor que eu podia ter, sempre ali ao meu lado, ok, é por aí, vamos lá, opa, vamos juntos, e as coisas aconteciam. Felizmente ele saiu da caixa, ele saiu da casquinha dele, com todo o respeito e consideração, e cresceu brutalmente nos últimos 5, 6 anos, a partir de 2009, 2010, e hoje tenho a honra e o prazer de ter ao meu lado alguém que ombreia comigo taco a taco na definição do rumo, na definição dos caminhos da equipa. Juntamente com toda a nossa equipa de direção, juntamente com toda a nossa equipa de liderança. Tenho aprendido muito também com as pessoas que tenho liderado aqui na equipa. Tenho aprendido e tenho tido registros muito bons. Tenho aprendido com coisas que as pessoas têm feito que me magoam e que me prejudicam. Tenho aprendido com isso. Tenho aprendido com toda a ajuda e todo o apoio positivo que as pessoas têm dado. E acima de tudo tem sido uma aprendizagem brutal. Seria muito injusto escolher uma pessoa, dizer foi esta que mais marcou. Seria injusto para com todo o contributo das outras todas. Se tivesses que arranjar uma palavra para o teu irmão e uma para o teu avô, qual seria? Para o meu irmão, liderança ou orgulho. Orgulho no crescimento dele. Orgulho no desenvolvimento que ele fez ao longo do tempo. Para o meu avô, inspiração. E vou fazer esta pergunta pela primeira vez no 1080 segundos com, que é: qual foi a melhor pergunta que te fizeram até hoje? A melhor pergunta que me fizeram até hoje, essa está boa. Ao fim de 200 e tal programas, é a primeira vez que estou a colocar esta pergunta ali. Essa está... Eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu, até agora. E não sei como é que tenho de responder, assim de forma rápida e intuitiva. Não me vem à memória qual foi a melhor pergunta, até porque eu não sei bem o que é dizer a melhor. Eu nos dias de hoje, e eu sei que vou desviar a pergunta, peço desculpa, porque a definição de melhor para mim hoje em dia quase que não tem significância. Eu antigamente tinha uma leitura se calhar um pouco bidimensional do que é o melhor. Eu hoje, sempre que alguma pessoa me diz: olha Samuel, mas qual é a melhor solução? Eu respondo logo com uma pergunta: mas diz-me uma coisa, o que é melhor para ti? Diz-me o que é que tu queres dizer com ser melhor. Melhor em que sentido? Mais económica, mais rápida, mais eficiente, com um retorno melhor. Por isso, perguntar-me qual é a pergunta melhor que me fizeram, eu fico num estado de indecisão. Se me perguntares qual foi das perguntas que tu hoje me fizeste, aquela que eu considerei mais profunda, ou se calhar de alguma forma talvez um pouco mais acutilante, eu diria, foi quando perguntaste se já te pensaste qual é o sentido da vida. Agora dizer que essa foi a melhor pergunta que me fizeram, não sei, até porque eu não tenho registro das perguntas todas que me fizeram ao longo da vida. Então vou-te colocar... Há algumas mais embaraçosas do que outras. Há algumas que me deixam a pensar, há algumas que eu tenho na ponta da língua a resposta, por isso... Então vou-te colocar de outra forma. Qual foi a pergunta de uma pessoa que tenha passado pela tua vida que mais te deixou a pensar? Olha, se calhar a pergunta que me estás a fazer agora, para eu ter que ir aos meus arquivos e procurar...
estou com dificuldades em processar essa pergunta. Ok. Para finalizar este honestamente, responder que não é uma pergunta fácil. Responder-te politicamente correto não casa com os meus... não casa muito com a minha forma de ser e de estar. Por isso num momento da tua vida, alguém te tenha colocado alguma questão que tu tenhas ficado a pensar sobre essa questão? Nitidamente agora. Nitidamente agora. Para finalizar 1080 segundos, vou colocar uma última questão ao Samuel que tem a ver. O que é necessário para um colaborador fazer parte da tua equipa? Ok, é uma pergunta interessante. É uma pergunta que nos tem dado muito que fazer nos últimos anos. Nós temos contratado muitas pessoas ao longo destes anos e infelizmente também temos tido necessidade de dispensarmos algumas pessoas. Porquê? O que é que temos aprendido? Embora isto não seja propriamente dito novidade, nós hoje defendemos isto acerrimamente e cada vez acredito com todas as células do meu corpo que prioridade para qualquer empresário, prioridade para qualquer líder de equipa, prioridade para qualquer pessoa que esteja a formar equipa. Contratem caráter, desenvolvam competências. Caráter, dificilmente tu desenvolves. Competências, se a pessoa tiver um mínimo de QI e elasticidade mental, as competências desenvolvem-se. O caráter é muito difícil. Em alguns casos, arrisco a dizer que é impossível, porque a pessoa não tem vontade de o fazer. E quando a pessoa não tem vontade para fazer, não há investimento nenhum que tu possas fazer em tempo, em recursos, em formação, que faça com que a pessoa desenvolva caráter. Por isso, chave, contratem caráter, desenvolvam competências. Procurem nas entrevistas, que é o que nós fazemos, perceber o máximo possível do caráter da pessoa, dos valores da pessoa. Se o caráter e os valores da pessoa estiverem minimamente, ou estiverem num grau interessante, alinhados com o que é a cultura da nossa empresa, da nossa equipa, contratem. Mesmo sob o risco da pessoa poder ainda não ter as competências procuradas, mesmo assumindo o risco de que a pessoa pode não corresponder em termos de competências àquilo que se procura, é lógico que havendo um candidato que tem caráter e competências, esse é o que tem prioridade. Entre um caráter que tem caráter, valores e a competência ainda não está no nível, mas nós conseguimos perceber que há ali capacidade para chegar lá, contratem esse. Porque contratar pessoas que tenham muito boas competências, mas não são team players, não têm bom caráter, não têm eu não vou dizer bom, pode ser injusto o que eu estou a dizer. Podem não ter o caráter e os valores que nós procuramos para a nossa cultura de empresa. Ok? Cada um é cada qual. Eu não sou ninguém para poder julgar isso. Mas se o caráter e os valores e os princípios não estiverem alinhados com aquilo que é o que nós procuramos da nossa equipa, da nossa cultura, não contratem. Qual é a cultura da vossa empresa? Para nós também é a cultura de que se nós queremos ajudar as empresas a crescer, as empresas e o nosso relacionamento com os nossos clientes é o ponto-chave, o ponto meio. O nosso cliente é o nosso patrão. O nosso cliente tem o poder de nos despedir a todos. Logo, nós temos que levar valor ao nosso cliente. Percebendo que por vezes os clientes têm comportamentos errados, injustos connosco, mas nós temos que manter sempre a postura. Nós não podemos, porque o nosso cliente nos tratou mal, nós não podemos, porque o nosso colega nos tratou de forma incorreta, reagir no mesmo patamar deles. Nós não podemos fazer isso. Ou melhor, nós podemos, mas não é o que nós queremos. Claro. Isso pode acontecer e nós aceitamos que pode, por vezes, pontualmente isso acontecer, porque nós somos imperfeitos. Nós somos humanos. Agora, não pode ser a regra. Tem que ser a exceção. Nitidamente. Ok? Por isso, o que é que nós procuramos? Nós procuramos colaboradores que queiram ser ajudadores, que sejam humildes. Humildes no sentido de reconhecer que podem fazer melhor. Humildes no sentido de dizer: Alexandre, desculpa, pá, eu falei para ti com uma maneira, pá, desculpa, pá, sabes, eu não dormi bem, estamos lá com uma situação lá em casa, ou chateei previamente com não sei o quê, pá, eu descrevi em cima de ti, mas é injusto, desculpa. Pá, não ligues, tá? Dá-me um desconto. Siga. Olha, Samuel, Rubem, pá, fiz aqui uma gatada, pá.
enfiei aqui uma argolada de todo tamanho, pá, olha, não me apercebi e fiz isto. Ok, pronto, como é que vamos arranjar a solução? O que é que te propões a arranjar a solução? Como é que te propões dar a volta à coisa? Ok, pá, olha, estou a pensar por aqui ou por ali, pá, mas estou indeciso. O que é que vocês acham? Pronto, raciocinamos depois com a pessoa para ajudar a chegar a uma conclusão. É este tipo de pessoas que nós procuramos, é este perfil de pessoas que nós procuramos. Pessoas que queiram ser ajudadoras, que queiram ser saudavelmente ambiciosas. Saudavelmente ambiciosas. A ambição e a determinação é importante, desde que ela não se materialize em ganância e egoísmo. Quando a ambição chega a patamares de não interessa como, mas eu quero isto, nem que seja a calcar as outras pessoas, nem que seja a ser trapaceiro com os clientes, nós isso não queremos. Não queremos, porque aí salta da ambição saudável para ganância, para egoísmo, egoísmo. Nós queremos team players. Nós queremos pessoas que ponham o todo à frente do individual. O coletivo é mais importante que o individual. Eu trabalho para uma equipa, eu trabalho para ajudar um cliente em equipa. E é este o perfil de pessoas que nós procuramos. Eu não me poderia esquecer de vocês, eu vou-vos deixar um bónus, quer a vocês, quer ao Samuel. Tu falaste nos teus filhos há bocado e a última questão que tem a ver com os teus filhos tem a ver com o que é que tu sentiste quando te colocaram o teu primeiro filho nos teus braços? É uma experiência que é difícil de descrever por palavras. Eu posso dizer que eu fui pai com 25 anos. Eu eu abri a minha primeira empresa com 22 anos de idade. A Samsys nasce, eu tenho 22 anos de idade. Um ano mais tarde eu caso, com 23. 2 anos mais tarde eu sou pai. Deves de imaginar que estando o projeto Samsys a arrancar, com necessidade de toda a força, e eu com a imaturidade de 25 anos de idade, foi uma experiência muito desafiante. Eu confesso que não estava preparado para ser pai, não estava minimamente preparado para ser pai, não estava. Eu aprendi a ser pai, o meu filho ensinou-me muito, as minhas prioridades mudaram e veres o teu filho pela primeira vez nos braços é uma coisa indescritível, é indescritível. Eu estive na sala de parto, o Pedro nasce de cesariana e eu num largo, eu vou logo para a vida dele, a enfermeira a limpá-lo, recordo-me como se fosse hoje, a imagem está super viva na minha mente e no meu coração, o cuidado das enfermeiras a limpá-lo e aspirar os canais nasais. Elas introduzem um tubo para aspirar e eu recordo-me com uma nitidez brutal de ver o Pedro ainda os olhos semicerrados e ele, quando a enfermeira lhe enfia o tubo na narina do lado direito, ele com uma agilidade e com uma precisão que eu fiquei estupefacto, ele vai com a mão direita, rapidamente agarra o tubo e retira o tubo com uma rapidez enorme. A enfermeira tira-lhe o tubo da mão e repete na narina esquerda. E ele faz exatamente a mesma coisa com a mão esquerda, com uma precisão, ele não estava a focar o tubo. Instintivamente é uma coisa que fiquei... mas isso é um pormenor do processo. Agora, o teu coração enche, ficas com um estado de espírito, a preocupação pela Rosa, pela mãe, é uma explosão de sentimentos que é brutal. O que é que os teus filhos te têm ensinado até agora? Que tenho que ter mais paciência, com eles, que tenho que estar mais tempo com eles, que tenho que perceber que, embora lhes tenha dado alguma herança genética, eles são eles próprios, são seres diferentes, têm algumas coisas similares com o pai e com a mãe, mas é só isso. Eles são seres diferentes, eles têm o caminho deles para percorrer e eu tenho que aceitar as diferenças. Eu tenho que apoiá-los nas diferenças que eles têm e ajudá-los a desenvolver-se naquilo que eles são, no melhor deles. Uma palavra para cada um deles. Pedro, amor por os dois. Foram 1080 segundos com o Samuel. Se quiserem colocar alguma questão ao Samuel é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Samuel e será ele próprio a responder às vossas questões.
A ti só tenho a agradecer. Muito obrigado, por Alexandre. estes 1080 segundos. Obrigado. A vocês gostaria que comentassem, partilhassem e dessem feedback sobre o vídeo. Quando o estão a fazer, automaticamente estão a dar sinais positivos aos canais de distribuição. Sinais esses que os conteúdos que nós aqui falamos são interessantes, outras pessoas devem ter acesso aos mesmos. Por isso, comentar, partilhar, dar feedback e até subscrever o canal é importante. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.